Então, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui. Nós iniciamos em agosto a primeira turma da pós-graduação Antropologia Fenomenológica e Teológica de Edith Stein, Competências Profissionais no Futuro, que é uma parceria, né, com o Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro. Eu me chamo Magna, sou professora da instituição. Nós temos essa parceria, né, e eu sou coordenadora dessa pós-graduação. Minha formação é em pedagogia, fiz mestrado e doutorado em educação, psicologia da educação pela PUC São Paulo, e um pós-doc em teologia na PUC do Paraná, lá em Curitiba, a terra que mora o Pablo. Então, eu fiz meu pós-doc lá. Conheci Edith Stein já em 2010, com o meu doutorado em andamento, né? Esse ano eu completo 25 anos de formada em pedagogia. Comecei o mestrado em 2007, vim morar em São Paulo em 2004, tive um filho que teve câncer e nós viemos fazer o tratamento dele aqui. E depois eu retomei, né, os meus estudos, fazendo mestrado em educação lá na PUC. Mas até aí eu não conhecia nada, nunca tinha ouvido falar sobre Edith Stein. O meu referencial era lá da psicologia social, uma abordagem mais sócio-histórica, ali do Vygotsky, né? Uma abordagem mais marxista. E quando foi em 2010, eu recebi um convite lá no meu e-mail, assim, um convite meio aleatório, parecido com o Bruno, aí que pareceu caiu de paraquedas, assim, mas eu recebi um convite meio aleatório no meu e-mail para participar de 3 dias de evento na Unifesp, que é a Universidade Federal aqui de São Paulo. Uma professora que vinha de Roma, a professora Ângela Lisbelo, para dar um curso sobre Edith Stein. A única coisa que eu tinha ouvido falar em Edith Stein, assim, muito vagamente, é que ela era uma santa católica do meio intelectual. E eu achei muito curioso aquilo. Eu disse, nossa, uma santa que as pessoas vão ter 3 dias na faculdade de filosofia para estudar ela. Uma professora de Roma veio para São Paulo para fazer isso. Eu achei algo tão curioso que eu disse, eu vou. Mas eu fui assim, por pura curiosidade, não tinha nada a ver com nada que eu estava fazendo. Eu trabalhava com a questão das classes hospitalares, questão da educação inclusiva, como eu já disse, numa abordagem de uma perspectiva mais histórico-cultural. Enfim, eu estava muito bem resolvida com a minha orientadora, estava vivendo um processo muito bom na minha vida, porque eu tinha vivido todo um processo de tratamento do meu filho, e era muita doença, muito hospital, e tive filhos assim muito rápido também, então, em meio a gestações, paridas e doença de filho, então foram anos muito intensos que eu vivi aqui em São Paulo. Então, para mim, estar na universidade, voltar depois de alguns anos, fazendo mestrado, depois fui direto para o doutorado, estava num período assim muito pleno da minha vida. E quando eu conheci Edith Stein, foi um impacto muito grande, porque eu me encantei por ela, assim, irresistivelmente, naqueles 3 dias de encontro. Eu, de repente, me vi diante de um referencial, assim, que eu nunca tinha sequer pensado, assim, né? Era algo muito inteiro, muito belo, muito pleno. Eu fiquei muito encantada com aquilo e eu voltei, assim, muito mexida. Eu fui conversar com minha orientadora e eu querendo incluir essa nova pessoa que eu tinha conhecido nos meus referenciais. E a professora dizia, mas eu não conheço, não sei quem é essa pessoa. Um alemão, você lê em alemão, como é que você vai utilizar uma referência que você nem conhece as fontes? E colocou todos os obstáculos normais, assim, de uma pessoa de bom senso. E eu
aceitei, mas comecei a me entrosar em grupos de estudo, comecei a me aproximar de pessoas que estavam ali desenvolvendo pesquisas, a partir desse referencial, e eu fui vendo que as portas foram se abrindo, né, e passado um ano, depois daquele primeiro encontro, eu vi que não dava mais para prosseguir, fazendo de conta que eu não sabia que Edithstar existia, né? Foi um encontro assim muito emblemático para eu simplesmente seguir e dizer, não, isso aqui eu vou fechar essa página na minha vida e vou só agora seguir com os referenciais que eu já conhecia. E nós fizemos ali uma mudança meio arriscada de referencial, já com a tese em andamento, né? Normalmente a gente não faz isso, mas eu fiz, tive a graça em 2012 de fazer meu exame de qualificação com a professora Ângela participando da minha banca. E em 2014 eu concluí a minha tese de doutorado sobre o sentido de formação em Edith Stein. O título é esse, né? O sentido de formação em Edith Stein, fundamentação para uma educação integral. Eu fiz uma pesquisa sobre os estudos pedagógicos de Edith Stein, né? Ela que viveu na Alemanha, tem origem judia, viveu um período de ateísmo, mas uma pessoa muito estudiosa, muito inteligente, né? Uma grande intelectual, tinha muito desejo de conhecer o ser humano, começou ela entrou na universidade no período em que a universidade estava começando a se abrir para as mulheres ali, ela entrou em 1911 na cidade de Breslávia, na Alemanha, e começou a fazer psicologia. Só que ela se desencanta por aquela psicologia que, ao ver dela, não dava conta da complexidade do ser humano. É uma psicologia muito experimental, né, positivista, que via o ser humano a partir das mesmas lentes que via todos os outros seres da natureza. E ela intuía que aquela ciência estava muito aquém do que realmente o ser humano era. E ela fica com essa inquietação, mas segue ali 4 semestres na sua universidade, e ela ouve falar que em Göttingen existia um filósofo, na verdade um matemático, mas que estudava muito filosofia, e que também tinha questionamentos, né, com a ciência que estava sendo realizada naquele momento, né, muito fortemente marcada pelo cientificismo, né, um cientificismo que só reconhecia como válido tudo aquilo que podia ser medido, pesado, né, e que tinha se fechado completamente a qualquer consideração metafísica ou espiritual, e ao mesmo tempo, não que ele estivesse, esse era o Edmund Husserl, ele não estava reivindicando, nem era a metafísica em si, mas uma compreensão mais adequada, né, do ser humano, que ele se dava conta de que aquele cientificismo, embora fosse importante, ele não negava o valor da ciência moderna, mas ele questionava o fato de aquela ciência moderna se gabar de dar conta de tudo. E ele dizia, não, é muito importante a ciência, dessa forma como tem sido feita, conseguiu muitos avanços, mas ela sozinha não se basta. E ele propõe um retorno, né, às causas, né, à essência, e não apenas um conhecimento que o ser humano já ia para os estudos já cheio de muitas categorias, muitos conceitos já pré-formados, e já ia para a realidade, já ia para o seu objeto de estudo já cheio de muitas coisas já
prontas, né? E ele propunha justamente esse método, né? O método fenomenológico. Aqui não eu estou falando assim de forma muito, né? Muito simplista até, mas só para a gente chegar, fazer um caminho aqui. Mas ele propunha esse retorno às coisas mesmas, né? Esse método que tinha alguns passos, né? Mas que buscava chegar nas essências, né? Por via de um movimento de suspensão, né? De tudo aquilo que já se conhecia, tudo aquilo que já se sabia, para que as coisas se revelassem também, não apenas fossem olhadas já de forma pré-concebida. E ele se interessa, acha aquilo muito interessante, e muda-se para Göttingen para conhecer esse fenomenólogo, né? E o círculo fenomenológico de Göttingen, porque em torno de Edmund Husserl se juntaram muitas pessoas também que traziam ali aquela inquietação em comum de várias áreas, mas Edith Stein muda-se para lá e é muito bem aceita no círculo fenomenológico, porque ela já tinha também uma base de estudos da história, da literatura, já conhecia a primeira obra do Edmund Husserl, uma das principais lá, que era Investigações Lógicas, ela leu o primeiro volume, o segundo, que eram tido como obras muito complexas, e ela tinha lido e tinha entendido, e estava ali diante do mestre dela, e ele percebeu que ela tinha uma grande capacidade assim, de conhecimento, e a acolhe. E ali ela segue seus estudos, né, com ele, naquele ambiente, depois se interessa em fazer doutorado, uma das primeiras doutoras em filosofia da Alemanha. O título da sua tese, o tema da sua tese é sobre o problema da empatia, que é muito além do que a empatia que a gente tem no senso comum, mas ela faz todo um estudo, né, ancorado em vários autores da época, chegando também às suas próprias formulações sobre essa questão. E ela segue ali na sua vida acadêmica, né, ela vive no período da guerra, né, durante, inclusive, o seu processo de construção da tese, a Primeira Guerra Mundial é deflagrada, e ela para tudo, encerra aquele momento e vai servir como enfermeira na Cruz Vermelha, né, e tem contato ali com feridos de guerra, com pacientes de doenças contagiosas, né, soldados que se contaminavam e eram trazidos. Então, foi um período muito intenso também, de muito trabalho, muito exigente, mas que depois ela retorna e conclui seus estudos assim, com summa cum laude, né, um dos maiores títulos que alguém podia receber, segue como assistente de Husserl, e depois passa ali um período, né, em que ela, cercada de muitos cristãos, ela está nesse auge desse momento de indiferentismo religioso, né, só que ela está cercada ali de cristãos, e ela passa a observar o testemunho, as atitudes, a vida intelectual e a vivência de fé daqueles cristãos que estavam ali. Ela se interessa e vai se desarmando também dos seus preconceitos racionalistas, até que ela vive um processo de conversão na Igreja Católica, por meio de várias questões, mas assim a gota d'água desse processo é a leitura do livro da vida de Santa Teresa d'Ávila, né, a autobiografia. Depois ela segue ali um período de 12 anos vivendo como uma leiga, mas vivendo bem ali o seu período de fé. E depois, em 33, Hitler assume o poder, e Edith Stein vendo-se impedida de exercer atividades acadêmicas, porque desde a conversão dela, ela já queria se tornar carmelita.
foi uma conversão muito forte, e Teresa d'Ávila foi muito marcante na vida dela. E aí ela decide, nesse momento, né, dar o passo de pedir ingresso na Ordem Carmelita, porque ela percebeu que no mundo ela não tinha mais ação. Os judeus começaram a ser perseguidos, e ela, embora sendo católica, mas ela trabalhava também numa instituição católica, e ela percebia que, cedo ou tarde, aquela perseguição ia também se voltar contra os cristãos, né, como de fato depois acontece. Nesse mesmo ano, ela escreve uma carta ao Papa Pio XI, denunciando já ali o que ela via que seria, né, em que ia dar toda aquela ideologia nazista. Mas ela entra para o Carmelo. No Carmelo, ela recebe uma licença para continuar produzindo, né, e ela acabou produzindo uma obra muito vasta, que tem contribuições muito grandes a dar. Ela escreve obras que têm uma chamada muito mais forte para psicólogos. Tem esse período em que ela está ali após a conversão e antes da sua conversão, antes da entrada para o Carmelo, 12 anos, ela vive intensamente uma atividade pedagógica, né, e está ali no ambiente de formação de professores. E depois, nesse período em que ela entra para o Carmelo, que ela também escreve escritos espirituais, né? São duas obras, tem as duas obras finais assim dela mais importantes são Ser Finito, Ser Eterno e Ciência da Cruz, mas também tem outros escritos menores, mas também muito belos. E tudo isso sem deixar de ser filósofa, né? Porque a base da formação dela era a filosofia. Então, ela vai transitando, né? Vai, à medida que as coisas vão acontecendo na vida dela, ela vai agregando todo esse conhecimento. O conhecimento dela vai se ampliando cada vez mais, né? E quando ela se converte, esses dados da teologia, os dados da fé, eles entram ali como uma luva, assim, né? Como um complemento que vai dando sentido a tudo aquilo que ela já buscava, uma compreensão integral, né, do ser humano, né, que ela buscava nas ciências isoladamente, porém o conhecimento teológico foi como aquele conhecimento de unificação, né, e de fato ela percebe que o ser humano estava inteiro, né, com todas as dimensões que podiam ser abordadas. Então, pensando nisso, né, depois que a gente amadurecendo essa ideia, né, eu conheci o pessoal lá do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, e eles me falaram: Magna, monta uma pós-graduação. Tem poucas pessoas ainda no Brasil estudando Edith porque boa parte das suas obras não estão traduzidas para o português. Nós ainda temos pouca. A obra dela é muito vasta, porém, somente agora a gente está tendo acesso aí às primeiras, a uma tradução sistemática, né? Nós temos uma obra ou outra de algumas editoras, mas a tradução sistemática se dará pela editora Paulus, né, que já começou, tem 3 obras traduzidas, né, os escritos autobiográficos dela, o escrito sobre o Estado e um livro sobre Russell e São Tomás de Aquino, que ela promove ali um diálogo. Mas tem uma vasta obra ainda que está para ser ainda descoberta pelos brasileiros, né, pelas pessoas de língua portuguesa. Mas nós não quisemos esperar que tudo tivesse traduzido para começar as pessoas terem acesso, né? Porque nós temos ótimos professores, nós temos pesquisadores no Brasil inteiro, em todas as regiões do Brasil, nós já temos pesquisadores, pessoas com mestrado, com doutorado, né, que foram desbravando, né, aprendendo lá, se não conseguia ler em alemão, lia em italiano, se não lia em italiano, lia em espanhol, e vai se ajudando, né? E nós já temos aí uma gama boa de estudiosos, de pesquisadores que
nós já tínhamos um arcabouço aí, um corpo muito vasto de pessoas que a gente poderia juntar para poder oferecer essa pós-graduação. Como eu disse, nós iniciamos a primeira turma em agosto. Tem sido uma experiência muito rica, né? E a vontade que dá, como eu falei assim, é de ficar ali só curtindo, mas a gente não pode fazer isso, né? Nós vamos agora, já em fevereiro, abrir nossa segunda turma, né? Enquanto a primeira está em andamento, nós vamos iniciar agora em fevereiro, se Deus quiser, a nossa segunda turma. E a gente viu a necessidade de já começar a movimentar, porque o ano daqui, não sei se já na cidade de vocês já tem, mas aqui já está começando a ter luzes de Natal. E se a gente não se programa o que a gente vai fazer, né, no próximo ano, depois vem festa natalina, depois férias de janeiro, e aí fevereiro chegou, né? Então, nós vimos a necessidade de já iniciar, né, esse movimento, essas matrículas, para que a gente já vá se organizando em vista de 2026. Então, quero aqui, eu já falei mais do que eu deveria, mas eu vou apresentar rapidamente aqui esses slides que eu tinha apresentado para vocês. Então, o nome do nosso curso é Antropologia Fenomenológica e Teológica de Edith Stein, Competências Profissionais do Futuro. E nós começamos com essa pergunta, assim, por que Edith Stein, né? Nós vimos já, ela teve uma vida extraordinária, ela alemã, judia, ela viveu entre as guerras mundiais, viveu os horrores do Holocausto, mas sua busca pelo ser humano transcendeu as circunstâncias históricas sombrias, né? Ela viveu num período de muito desenvolvimento tecnológico, uma potência econômica como a Alemanha, uma potência econômica, intelectual, política, tudo. Mas ainda assim, essa grande potência, com outras grandes potências mundiais, foram capazes de gerar, né, de produzir duas grandes guerras e os horrores do Holocausto, né? Mas a postura de Stein diante de cada situação daquela era uma postura reflexiva e profundamente ativa. É uma pessoa que lia os acontecimentos do seu tempo, que estava atenta, que tinha uma visão para além, né? Mas não porque ela era uma pessoa, como gostam muito de falar, à frente do seu tempo, né? É uma expressão aí que as pessoas gostam de falar. Mas ela era uma pessoa atenta ao que acontecia no seu tempo e porque ela amava a história também. Ela ia lendo, ia se percebendo e vendo como as coisas iam se construindo. Então, ela tinha uma clareza assim, impressionante. Né? A interdisciplinaridade, uma marca muito grande também da Edith Stein. Ela transitou com maestria nessas áreas todas, né, que nós falamos, a filosofia, a psicologia, a história, a pedagogia, a teologia, oferecendo uma visão integral, né, dos acontecimentos, mas também do ser humano. Né? E ela desenvolve uma antropologia integral. Essa palavra integral virou meio clichê. Todo mundo fala em tudo é integral, né? Mas quando a gente vai ver mesmo, não é tão integral assim. Né? Mas da Edith Stein a gente pode falar realmente assim de boca cheia esse integral, uma antropologia integral. Ela desenvolveu uma compreensão do ser humano sem reducionismos, enfatizando a dignidade humana, a empatia, né? Esse reconhecimento do outro como semelhante, né? Como um compromisso, uma responsabilidade irrenunciável. Peguei um trechinho aqui que resume um pouco, aqui está no nosso PPC, né, do curso. Nosso curso tem reconhecimento do MEC, né? Então, a pessoa que faz o curso, ele ganha o título de especialista mesmo. E aí tem um documento, né, que rege o curso. Aí eu peguei só esse trechinho que fala Antropologia Fenomenológica e Teológica de Edith Stein, com foco nas competências profissionais do futuro, nos aproxima de uma compreensão integral do ser humano, como Edith Stein propôs em sua obra. Ao investigar a essência da pessoa humana, Stein enfatiza a individualidade única de cada sujeito, mas também sua vocação para o encontro e a comunhão com o outro. Aspectos fundamentais para profissões que demandam empatia, ética e trabalho colaborativo. Sua abordagem fenomenológica permite explorar a experiência vivida e as estruturas do ser humano,
enquanto sua visão teológica reforça a ideia de que o trabalho pode ser um chamado ao serviço e à realização de um propósito maior. Essas ideias de Stein nos ajudam a perceber que o desenvolvimento de competências profissionais do futuro passa inevitavelmente pela formação de profissionais que enxerguem o valor intrínseco da pessoa, contribuindo para um trabalho mais humano, solidário e alinhado aos valores transcendentes. Né? A gente está vendo aí que as tecnologias, a inteligência artificial chegou para ficar, né? E não é a questão de a gente ter medo, claro que a gente sabe que muitas profissões vão ser extintas, né? Mas não é uma questão de a gente ter medo ou negar essas técnicas, né? Tudo que está sendo produzido. Mas justamente em momentos como esse, né? Que são momentos ali de virada histórica, nós precisamos desenvolver cada vez mais aquilo que é próprio do ser humano, né? Porque as máquinas vão substituir aquilo que é substituível, aquilo que é mecânico. Mas aquilo que é próprio do ser humano, isso máquina nenhuma. Eles podem tentar simular, né? Mas a solidariedade, a empatia, né? O compromisso, né? As emoções, a tomada de decisões, são coisas próprias do ser humano que a gente precisa cada vez mais aprender, desenvolver em nós primeiro, não é só uma coisa que a gente está estudando em vista dos outros, de aplicar, mas algo que passa pela nossa vida e transborda, né? Então, o objetivo geral desse curso é capacitar profissionais da educação e da psicologia a vivenciar uma formação autêntica e integral por meio da vida e das obras de Edith Stein, para frutificar com outras pessoas em seus campos de atuação. Aí você diz, Magna, só para profissionais de educação e psicologia, nós construímos, montamos o curso pensando prioritariamente nesses profissionais, porque são aqueles que estão ali mais diretamente direcionados, né, à formação de outros seres humanos. Isso foi importante a gente definir o público, porque a gente precisava escolher as obras que a gente ia estudar. Não daria no espaço de 16 meses, parece muito, mas não daria para a gente estudar tudo. Então, a gente teve que fazer esse recorte, né, para escolher bem as obras, mas temos, na primeira turma, nós temos, né, tanto psicólogos como educadores, mas temos sacerdotes também, temos pais e mães de família, temos pessoas que lidam, né, com seres humanos, que estão, de alguma forma, têm outros seres humanos sob sua responsabilidade, quando não da sua própria vida. Então, essa antropologia integral, né, que Edstein nos apresenta, ela é o grande, o que tem de mais rico nesse. Então, os objetivos específicos, vou passar aqui rapidamente, né, os fundamentos antropológicos, compreender a relação entre corpo, alma, espírito e comunidade na obra de Edith Stein. Um outro objetivo, né, em relação à formação humana é refletir sobre o conceito de formação, relacionando as práticas pedagógicas e psicológicas contemporâneas. Em relação ao autoconhecimento, né, promover reflexões sobre a experiência vivida para favorecer autenticidade no desenvolvimento pessoal e profissional. Estimular a integração entre aspectos intelectuais, emocionais e espirituais na formação profissional. Isso aqui eu acho uma coisa assim, muito importante, porque nós vivemos numa sociedade muito fragmentada. Né? A educação fragmentada, que vai nos fragmentando também como pessoas humanas. Então, essa busca de uma integralidade, de uma inteireza, né? que vai dando também essa construção, né? A gente vai rompendo também, nós reconhecendo as nossas fragmentações, mas também caminhando para uma integralidade. E a questão da análise fenomenológica, né? Desenvolver capacidade de análise fenomenológica para interações mais empáticas e transformadoras. São os objetivos mais específicos. Então,
O público-alvo, né, do nosso curso e o perfil do egresso, quem pode participar, então, educadores e psicólogos, como eu disse, preferencialmente, mas também graduados em licenciaturas ou psicologia, profissionais de outras áreas com interesse genuíno, né, e quem busca desenvolvimento e segurança profissional. Então, a gente busca assim, que até ao final desse curso, o egresso tenha o domínio, né, das bases teóricas e vivenciais para o desenvolvimento humano integral próprio e alheio, né, do outro, capacitado para exercer o seu papel transformador em contextos educacionais e terapêuticos. A estrutura do curso, né, nós temos aí uma carga horária de 360 horas, distribuídas em 3 módulos semestrais de 120 horas cada um. Nós temos aulas ao vivo, né? Peraí, antes de falar das aulas ao vivo, então, tem 16 meses, né? São a duração de 16 meses consecutivos, né, ao longo do curso. Então, uma turma começa em fevereiro, um módulo começa em fevereiro, outro módulo em agosto e o outro em fevereiro do próximo ano, né, 2026. Então, daí uma duração de 1 ano e meio. E o nosso carro-chefe, assim, é um EAD ao vivo. Os professores estão, assim como eu estou aqui com vocês, os professores estão ao vivo com os alunos, né, em tempo ali durante as aulas tem um cronograma que a gente oferece já no início do módulo para que os alunos se programem para estar preferencialmente ao vivo, porém as aulas ficam gravadas e são disponibilizadas na plataforma, né? Todos os alunos têm acesso à plataforma. Nessa plataforma ficam os links das aulas, né, para entrar ao vivo, as gravações, mas também material disponível. A gente disponibiliza os livros que a gente não tem em português, a gente disponibiliza uma tradução, né, em espanhol. O que tem em português, que está disponível, o PDF a gente coloca lá também, mas a gente também incentiva, né, para os que estão traduzidos, que as pessoas adquiram. Mas ainda assim a gente coloca material lá, enfim, nossa plataforma é bem rica também. E aí a grade curricular, vou passar muito rapidamente, a gente montou, né, uma grade curricular com 11 disciplinas. E as disciplinas, tem as disciplinas de contextualização, mas as disciplinas vão seguindo os livros, vai seguindo uma sequência cronológica mesmo em que as obras foram produzidas. E com exceção dos escritos autobiográficos, né, mas é para dar essa visão geral dela, mas a gente vai seguindo ali o percurso que ela vai fazendo até a ciência da cruz. Então, primeira disciplina, contexto histórico-filosófico, nós também temos um corpo docente excelente, assim, com professores muito capacitados, né? Então, aqui, o contexto histórico-filosófico é o professor Paulo Pacheco. A fenomenologia de Russo é uma disciplina de introdução, é a professora Ângela Lisbelo. Os escritos autobiográficos dela é comigo e com participação especial da irmã Jacinta Tururu Garcia. Aí o problema da empatia, a professora Maria Cecília Isato Parisi. A fundamentação filosófica da psicologia, que é uma obra chamada Psicologia e Ciência do Espírito, é o professor Tomi Akira Goto. Os escritos sobre a mulher também é comigo. A estrutura da pessoa humana com a professora Patrícia Teixeira. Russell e Tomás de Aquino. Tudo isso, como eu disse, são livros. Certo? Não é um clube do livro, é um curso, né? Dentro da coisa, e o professor vai ajudá-los, né, a fundamentar aquela obra e a gente vai passando ali no curso, durante a disciplina, vai tendo esse auxílio, né, para que quando a gente entrar na obra, a gente saiba do que está falando. Então, é um percurso sistemático, né, na vida e na obra dela. Então, Russo e Tomás de Aquino, professor Gabriel De Vito, Ser Finita e Ser Eterna, a professora Úrsula Matias, e A Ciência da Cruz, com o professor Gil Franco. E também tem a disciplina Metodologia de Pesquisa Científica, com a professora Patrícia Teixeira, porque no final, né, todos vão
produzir um artigo, né? Então, aí os critérios de aprovação, avaliação, aí precisa ter frequência mínima de 75%, a nota mínima em cada disciplina, nota 7, a produção de um artigo científico ao final, que pode ser produzido de forma individual, em dupla ou trio, e o certificado, né, que é emitido como especialista após a conclusão. Eu já falei, né, corpo docente qualificado, com mestres e doutores, com ampla vivência acadêmica e experiência profissional comprovada, lecionando as disciplinas alinhadas com suas especialidades. Eu vou... Aqui eu acho que não dá para clicar. Parece. Deixar aqui só para que vocês tenham... aí vocês estão vendo meu WhatsApp, né? Ai, meu Deus, quanta intimidade. Deixa eu ver aqui. Eu ia abrir a... Eu vou parar de compartilhar. Temos uma página. Peraí, Jaque. Eu já tinha deixado até no slide, mas acho que não foi, né? Não ficou clicável, né? Ah, eu pus para baixo. Tá. Vamos lá, vou deixar aqui. Isso. Vai um pouquinho para o lado, mais um pouquinho para o lado. Isso. Tá, agora foi. Acho que é para conseguir. Só para vocês verem, a gente tem essa página, né, onde estão todas essas informações, tudo isso que eu já falei, né, não vou repetir aqui. Aqui eu como coordenadora do curso, os professores, né, que eu já mostrei para vocês. Mostrei não, falei, agora estão mostrando aqui um pouquinho cada um. As disciplinas que eu já falei, aí o calendário 2026, como já foi falado, né? O início, a nossa aula inaugural será dia 28 de fevereiro. E aí depois a gente segue, né, com o primeiro módulo, que pega essas 3 disciplinas aqui, não, essas 4, né? O contexto histórico, introdução à fenomenologia, escritos biográficos, e a gente termina com a empatia. Aí no segundo módulo temos as contribuições da fundamentação filosófica da psicologia. Aí temos também os escritos sobre a mulher e a estrutura da pessoa humana. E no último nós temos os textos de Russo e São Tomás, Referência Eterna e a Ciência da Cruz. A metodologia de pesquisa científica também tem uma parte no primeiro e uma outra parte no terceiro. E, por último, o investimento, né? Nós temos aqui o valor da matrícula está R$ 150, né? E são 16 parcelas de 597, né? Sendo que tem um valor promocional para os pagamentos feitos até o dia 7 de cada mês, fica 497. Então, passando a data do dia 7, aí já o valor já muda. Nós estamos com... Depois a gente pode passar isso aqui, depois vocês podem olhar com mais calma. Então, quem não tem graduação pode fazer? Sim. Essa é uma pós-graduação, então você subentende que a pessoa já tem graduação. Mas se a pessoa que não tem graduação quer fazer, ela faz, mas ela não vai receber um título de pós-graduação. Ela vai fazer como um curso de extensão, mas os custos são os mesmos, certo? Aí, entrando aqui, então, os valores, né? A gente está com uma taxa promocional agora. Esses valores já iam ser reajustados agora para a próxima turma, mas nós mantivemos o mesmo valor da turma passada, né? Mas para agosto, a turma de agosto, esses valores serão reajustados. Nós estamos com uma promoção, né? Assim, um mimo para quem fizer a matrícula nesses primeiros dias, né? Os 15 primeiros dias de matrícula. Nós vamos abrir a partir de hoje, a partir desse momento aqui, está com 50% na matrícula. Então, entrando aqui, tem uma pessoa que atende vocês, que é a Valéria. Já tem até uma mensagenzinha programada lá, quando
Quando você entra lá, aí já aparece aqui: olá, gostaria de mais informações sobre a pós-graduação, tal, competências profissionais do futuro. E a Valéria começa a conversar com vocês. A Valéria é uma pessoa, certo? Que vai tirar dúvidas, se tiver alguma dúvida, mas ao mesmo tempo já passa para vocês o que precisa, as informações que necessitam e os materiais, o que vocês precisam preencher para fazer, né, acessar a matrícula. Então é isso, eu penso que as informações mais gerais já foram dadas, mas eu vou deixar agora com vocês. A intenção da gente era fazer um bate-papo, eu queria ter falado só 30 minutos, mas falei mais do que isso. Mas eu gostaria de saber se vocês gostaram da proposta, se ficou alguma dúvida. A Regina, eu acabei de responder aí, viu, Regina, o que você falou. Quando a pessoa está, a Regina está perguntando, né, que a propósito, sou iniciante em filosofia, sei que é para pós-graduados, mas me interessei sobre o assunto, estou terminando o segundo semestre, não sei se encaixa nesse curso. Então, quando a pessoa está terminando a pós-graduação, assim, quando ela está terminando a graduação, é possível ela entrar como extensão e depois, quando ela conclui, ela muda, né, faz uma alteração lá para ficar como extensão. Mas no seu caso, como você está começando, não dá tempo de terminar a sua graduação antes de acabar esse curso, né? Então, ele não entraria como pós-graduação, entraria como um curso de extensão. Aí, caberia você saber se seria interessante ou não. Alguém mais? Bruno. Eu queria perguntar como que é o formato das aulas. Você falou que tem os livros, né? E as aulas online, mas assim, tem atividade, questionário, essas coisas. E se é compatível, o site ele é acessível para pessoas cegas e com baixa visão, como que funciona? Que tem muito site que eu já peguei cursos, essas coisas, né? Que o leitor de tela às vezes não reconhece os botões, aí tem às vezes algum problema. Eu fiz letras, né? Português e inglês, licenciatura. Agora estou fazendo bacharelado em filosofia. Quando eu fiz letras, eu ainda enxergava. Só que agora, fazendo bacharelado em filosofia, eu tive que mudar de faculdade. Eu estava na UFSJ, na Federal de São João del Rei, porque lá não tinha professor que acompanhava, não tinha zero acessibilidade, né? Aí agora na instituição onde eu estou é um pouquinho mais acessível. Boa pergunta, Bruno. A gente até agora, né, como foi a primeira turma, como não tinha nenhuma demanda desse tipo, eu não sei se a instituição tem esse recurso a oferecer, né? Mas seria uma ótima, um outro questionamento, né? No caso, seria para ter assim, as aulas, os professores são ao vivo, né? Então tem essa possibilidade, essa facilidade que eles estão falando. Mas, de fato, o material precisaria ter um áudio, né? Uma audiodescrição, é isso? Não. É mais do que. O material ali, se for PDF, dá para ler, né? Tem os leitores aqui, daí Aham. se for É, vídeo, dá para entrar, não tem problema. Mas, por exemplo, se for só slide, por exemplo, aí já não teria como, né? aí já é complicado. É, É, todos os materiais, eles só entram na plataforma se estiverem em PDF, né? A gente só consegue baixar algum material lá em PDF. Aí os textos são em PDF e os slides, mesmo quando a gente coloca lá, eles viram PDF também. Eu não sei se isso facilitaria o acesso. Seria a navegação, né? Você precisa ver se tem um plugin no site, só da navegação quando ele acessar, para ele chegar até as aulas, né? Porque daí o leitor vai falar para ele.
E as aulas, Bruno, elas são muito positivas, então é muito diálogo, é muita fala. E nas aulas ao vivo você não vai ter problema, né? É diferente quando tem que ver o que está no slide, né? Mas aí a questão do site, Magna, seria isso. Uhum. Só para ele saber se ele vai conseguir chegar na navegação para onde ele tem que ir. Então é um plugin, alguma coisa que vai direcionando ele, né? Sim. Nós vamos nos informar sobre isso bem direitinho. Uma dúvida muito pertinente. Sirlene, sim, faltou dizer isso, Sirlene, obrigada pela pergunta. As aulas são. Tem um cronograma, né? A gente coloca o cronograma sempre para todos no início, mas assim, as aulas têm sido sexta à noite e sábado de manhã. Sexta à noite, das 8 às 10, e sábado de manhã, das 9 a 1 hora. Mas, assim, como eu disse, não é que tem. A maioria tem, certo? A maioria dos finais de semana tem, mas é importante seguir o cronograma, porque às vezes acontece de não ter na sexta. Por exemplo, a professora Ângela Lisbela, ela mora em Roma. Quando ela está dando a disciplina, ela só pode dar aula, como a aula é ao vivo, ela dá aula só no sábado, né? Porque não dá para dar aula ao vivo com 5 horas a mais, acabando 10 horas da noite. Então, as aulas são só de. Esse final de semana, por exemplo, agora a gente não vai ter aula. Tem algumas aulas, assim, alguns finais de semana que não tem. Mas, oficialmente, o horário das aulas são esses que eu te falei. Sexta-noite, sábado de manhã, aulas ao vivo. Aí, eu não posso ter um compromisso. Não tem problema. Toda semana, as aulas do final de semana, então elas são colocadas na plataforma, no máximo até a terça-feira. Normalmente na segunda já está, mas a gente dá o prazo até a terça para a pessoa ficar ciente. Então, é importante que ao longo da semana a pessoa já assista. Se não deu para assistir no final de semana, é bom já deixar ali quarta, quinta, no máximo até a sexta de tarde, assistir, para não virar bola de neve, né? Mas tem dado certo, o pessoal tem participado bastante. Tem pessoas que realmente têm dificuldade de assistir ao vivo, mas têm assistido, têm comentado, às vezes manda mensagem dizendo que está gostando bastante. Então, é isso. Mas o formato do curso ele é preparado para ser preferencialmente ao vivo. Se fosse um curso só gravado, aí a dinâmica seria outra, né? Uma dinâmica mais aulas mais curtas, aulas às vezes em estúdio. Então a gente faria uma outra sistemática. Mas as aulas, como estão preparadas, é para aproveitar o máximo possível a interação ao vivo, certo? Para mim, eu estava escrevendo para não atrapalhar, mas Não. para mim foi bastante, sabe, esclarecedor, mesmo que eu não esteja ainda nessa fase. Conhecimento é conhecimento, não é? Uhum. Então, como eu estou aí no início, estou bem assim encaminhada, adorando o curso, né? Então, tudo assim me interessa. E eu gostei bastante da sua aula hoje, e já estou carregando um pouco dessa bagagem, né? Sabendo quem é Edith Stein. Uhum. E seu professor, né? Que ele foi discípulo Edmundo Husserl. Né? Fica meio difícil, às vezes, para pronunciar, falta de hábito. Mas muito legal, viu? Obrigada, gostei. E, com certeza, quando eu estiver bem mais próxima, aí eu continuo assistindo, porque para mim é interessante, mas aí eu já faço uma coisa mais oficial, tá bom? Isso. Guarda esse nome no coração. Já guardei. Já guardei, já gravei sobre o assunto. Uhum. Então, nós temos lá o nosso Instagram, né, A Vida de Edith Stein, tem o meu pessoal, que é Magna_Shalom. Aí vocês vão acompanhando. A gente pretende oferecer esse curso, pelo menos aí,
uns 5 anos, né? Ah, Então, vou pegar uma boa parte dele, então. pronto, então a gente te espera, viu? Agora termine e venha. Tá bom, com certeza. Tá Obrigada, boa bom. noite. Boa noite. Então é isso, nós estamos à disposição. O link aqui da página, coloca aqui, por favor, Jaqueline, aqui no chat aquele linkzinho do site, né, da página da Edith Stein. Vocês ficam com ele, a gente vai... algumas pessoas pediram para receber essa gravação. A gente vai mandar naquele e-mail que vocês cadastraram, a gente vai mandar, né, para vocês a gravação e o linkzinho da página. E se tiverem interesse, apreciem um pouco mais. Se vocês conhecerem alguém que possa também querer saber mais dessa pós-graduação, encaminhem também, porque a gente vai também fazendo essa proposta chegar mais longe, né, com aquilo que às vezes naquele momento não é para a gente, mas é para outra pessoa, ou então chegou, né? Se chegou sua hora, não pense 2 vezes, vamos juntos, né? Então, como eu disse, nós estaremos iniciando nossa aula inaugural dia 28 de fevereiro, mas as inscrições iniciam a partir de agora, né? Então, demos o pontapé inicial hoje, e a partir de agora, que estava fechada assim, as matrículas, agora a gente reabriu e vamos seguir adiante. Um abraço. Qualquer coisa nos chama lá também no Instagram, ou fazer alguma pergunta lá no grupo, né, do WhatsApp. Fiquem à vontade para permanecer ou para sair, enfim. Então, nós estaremos à disposição. Um abraço. A Andrea falou que deseja receber, né, a gravação, vai divulgar. Muito obrigada, Andrea. E até mais. Boa noite para vocês. Bom descanso. Obrigado, professora. Boa noite. Muito boa apresentação. Manda o link do site lá no grupo, por favor, e do Instagram. Tá ok. Obrigada, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, gente. Obrigada. E obrigada a vocês também pela presença.